Tem uma coisa que nenhum homem quer admitir, que foi usado, não uma vez, por anos. Vou te fazer uma pergunta. Quanto tempo você acha que uma mulher que nunca trabalhou na vida fica do lado de um homem que para de ganhar dinheiro? Eu achava que sabia a resposta. Tinha aliança no dedo. Tinha 12 anos de história. Tinha a voz dela dizendo: "Eu te amo toda noite antes de dormir." Mas a vida me apresentou uma situação que eu não escolhi. E a resposta que eu recebi mudou tudo o que eu achava que era verdade. Comenta aqui de onde você está assistindo. Eu leio cada comentário. Se inscreve no canal e ativa o sininho. As histórias que aparecem aqui são reais, e essa ainda não terminou. Meu nome é Antônio. Antônio Souza. 54 anos. São Paulo, capital. Motorista de ônibus urbano há 26 anos. Conheço cada buraco do asfalto paulistano. Conheço o cheiro de chuva no motor quente às 6 da manhã. Conheço o peso de volante grande nas mãos depois de 10 horas de rota. Conheço o rosto cansado de trabalhador que sobe no ônibus às 5 da manhã com aquela expressão de quem ainda está dormindo em pé. Conheço porque sou um deles. Fui um deles por 26 anos. Todo dia. Sem falta. Sem reclamação. Levantava às 4:30 da manhã, quando a cidade ainda estava dormindo. Café preto, 2 fatias de pão. E a estrada. Sempre a estrada. Enquanto a minha esposa dormia. Fui casado com a Vanessa por 12 anos. Vanessa Souza. 46 anos. Cabelos compridos que ela cuidava com aquela atenção de mulher que sabe que aparência é investimento. Unhas feitas toda quinzena. Sobrancelha alinhada toda semana. Aquele perfume caro que ela dizia que era essencial e que eu pagava sem reclamar porque era o perfume dela e porque cheiro de mulher que você ama tem um valor que não cabe em preço de nota fiscal. Nos conhecemos numa festa de bairro quando eu tinha 41 anos e ela tinha 34. Eu era viúvo. Havia perdido a Cláudia, minha primeira esposa, para câncer 3 anos antes. 3 anos de luto silencioso, de casa vazia, de jantar sozinho com o barulho da televisão como companhia, de dormir de um lado da cama com o outro lado intocado porque tocar o outro lado ainda doía de um jeito que não tinha nome. Quando a Vanessa entrou naquela festa, eu não estava procurando nada. Não estava no modo de homem que está caçando. Estava no modo de homem que foi arrastado para a festa, por amigo que disse que fazer bem, sair de casa, e que eu havia ido por falta de argumento contrário convincente. Ela estava num grupo de mulheres perto da grade da varanda, vestido vermelho, rindo de algo que alguém havia dito, com aquele riso que ocupa espaço, que você ouve antes de procurar de onde vem. Nossos olhos se cruzaram por acidente. Ela não desviou. Eu é que desviei, porque não estava pronto. Mas ela veio até mim 10 minutos depois, com aquela coragem de mulher que sabe o que quer e que não espera. E começou uma conversa sobre o barulho da festa, que virou conversa sobre a cidade, que virou conversa sobre tudo, e que durou até a festa acabar, e que continuou no telefone naquela noite. 3 meses depois, estávamos namorando. 8 meses depois, ela havia se mudado para a minha casa. E 12 meses depois, nos casamos. No começo do relacionamento, a questão do trabalho não era a questão. Ela havia dito desde o início que não gostava de trabalhar. Não de um jeito envergonhado, de um jeito declarado, com aquela honestidade de pessoa que diz o que pensa sem rodeio. Antônio, eu não gosto de trabalhar. Nunca gostei. Não tenho paciência para chefe, para horário, para aquela rotina de formiguinha que todo mundo normaliza. Eu havia ouvido aquilo com aquela tolerância de homem apaixonado, que é a tolerância mais perigosa que existe, porque amor no começo tem aquela qualidade de filtro, que faz defeito parecer característica, que faz sinal vermelho parecer só cor vibrante. Ela havia trabalhado esporadicamente antes de mim.
Recepcionista por uns meses aqui. Vendedora por temporada ali. Nunca nada longo. Nunca nada que ela descrevesse sem suspiro de alívio, quando contava que havia saído. Quando nos casamos, ela havia dito que ia procurar trabalho, que ia se estabelecer, que com a estabilidade do casamento ia ser diferente. Eu havia acreditado. Porque querer acreditar é fácil quando você está apaixonado. O primeiro ano de casamento foi o ano das promessas. Ia começar curso de estética. Ia montar negócio de salgado por encomenda. Ia fazer parceria com amiga para vender roupa online. Cada projeto chegava com aquele entusiasmo de início que é real na hora e que vai murchando conforme a exigência real do projeto aparece. O curso de estética durou 2 meses. O negócio de salgado não passou de uma encomenda para o aniversário da cunhada. A parceria com a amiga morreu antes de ter nome. Eu não cobrava. Não cobrava porque ela sempre tinha explicação razoável para cada projeto que não havia ido adiante. O professor do curso era ruim. A amiga havia complicado a parceria. O mercado de salgado era difícil, sem capital inicial. Cada explicação fazia sentido isolada. O conjunto não fazia. Mas eu não estava olhando para o conjunto. Estava olhando para cada explicação separada. E aceitando. No segundo ano de casamento, houve uma conversa que ficou marcada. Era uma quinta-feira à noite. Eu havia chegado do trabalho cansado como sempre. Jantamos. E ela estava falando sobre uma amiga que havia feito viagem para o exterior e que havia postado foto em praia de águas azuis. Quero tanto isso, ela disse. Viver assim, sem preocupação, só aproveitando. A gente pode planejar uma viagem, eu disse. No ano que vem, se a gente economizar. Ela me olhou, com aquela expressão que eu aprenderia a reconhecer bem nos anos seguintes. De mulher que está prestes a dizer algo que já pensou, mas que está avaliando se é hora. E disse, Antônio, eu acho que eu nasci para viver bem, sabe? Não para trabalhar, para correr atrás, para se matar de cansaço. Nasci para aproveitar a vida. Você não acha que tem gente assim? Fiquei em silêncio por um momento. Acho, eu disse, mas a vida precisa ser bancada por alguém. Você banca bem, ela disse, com aquele sorriso que desarmava argumento. E eu ri. Achei graça. Continuei bancando. Que foi o maior erro que cometi naquele casamento. Não foi rir. Foi não levar a sério o que ela estava dizendo. Porque ela estava sendo completamente honesta. E eu estava ouvindo como se fosse brincadeira. Não era. O terceiro ano foi o ano em que o padrão ficou visível de vez. Não para mim ainda. Para todo mundo ao redor. Minha irmã Marlene foi a primeira a dizer. A Marlene tem 2 anos a mais que eu. Mulher direta que não usa palavra a mais, quando palavra a menos é suficiente. Numa tarde de domingo, enquanto a Vanessa estava no banheiro, ela se inclinou para mim na mesa da cozinha e disse, Antônio, você sabe que ela não vai trabalhar nunca, não é? Ela está procurando. Não está, a Marlene disse. Procurar tem movimentação, tem currículo mandado, tem entrevista, tem esforço visível. O que ela faz é falar sobre trabalhar. Não é a mesma coisa. Marlene, você está bancando mulher adulta saudável que escolheu não trabalhar, ela disse. Isso é escolha dela? A questão é se é escolha sua também? A Vanessa voltou do banheiro. A conversa mudou de assunto, e eu guardei o que a Marlene havia dito naquele lugar onde a gente guarda coisa que não quer processar ainda. Que estava ficando cheio. Os anos seguintes foram variações do mesmo tema. Projeto que começava e não ia. Promessa de início de semana que não chegava ao fim de semana. E eu pagando tudo. Aluguel, conta de luz, conta de água, internet, plano de saúde, supermercado, academia que ela frequentava 3 vezes por semana, salão que ela frequentava toda quinzena, unhas, sobrancelha, perfume caro, roupa nova de quando em quando.
Não era vida extravagante. Era vida confortável, que eu bancava inteira com salário de motorista. E não era vida de motorista de ônibus viver confortável em São Paulo. Era malabarismo. Era conta que fechava no limite todo mês. Era 13º que ia embora em dívida antes de dezembro acabar. Era férias que eu tirava no papel, mas que eu passava em casa porque viagem custava dinheiro que não sobrava. Enquanto ela via foto de amiga em praia de águas azuis. E dizia que queria isso. E eu continuava acordando às 4h30 da manhã. No 5º ano de casamento tivemos a maior discussão que já tivemos. Não sobre trabalho diretamente, sobre dinheiro, sobre uma conta de cartão que havia chegado com valor que eu não esperava. Compras que ela havia feito ao longo do mês em lojas de roupa e em site de cosméticos importados. Sentei com a fatura na mão numa noite de sábado. Vanessa, essa conta não fecha com o que eu tenho esse mês. Vai fechar, ela disse sem tirar os olhos do celular. Não vai, eu disse. Fiz as contas, vai faltar. Ela abaixou o celular, me olhou. Então pega empréstimo. Não vou pegar empréstimo para pagar roupa, eu disse. É roupa que eu preciso. Você tem roupa, eu disse. Você tem mais roupa do que qualquer pessoa que eu conheço. Antônio, você não entende de roupa de mulher. Entendo de conta, eu disse. E a conta não fecha. Ela ficou me olhando por um momento, com aquela expressão que havia aprendido a usar quando a conversa ia para lugar que ela não queria. E então, os olhos ficaram marejados. Você está me chamando de gastadeira. Não estou te chamando de nada. Estou dizendo que a conta não fecha. Você me faz me sentir uma mendiga, ela disse, com aquela voz que tremia do jeito certo. Vanessa. Eu nunca peço nada. Vivo na maior simplicidade. E quando preciso de uma coisa, você me trata assim. Simplicidade. Aquela palavra naquele contexto. Eu deveria ter parado ali. Deveria ter respirado e dito: espera, você está chamando de simplicidade uma vida que eu banco inteira enquanto você não contribui com nada. Não disse, porque os olhos marejados funcionavam. Haviam funcionado sempre e continuaram funcionando naquela noite. Peguei o empréstimo, paguei a conta e não falei mais sobre isso por meses. No 7º ano de casamento, algo mudou. Não na Vanessa. Em mim. Foi gradual. Como mudança que não tem data marcada, mas que quando você olha para trás consegue ver o ponto de virada. Comecei a acordar às 4h30, com um peso diferente. Não o cansaço físico de sempre. Um peso que era de outra categoria, que ficava no peito enquanto eu tomava o café preto e comia as 2 fatias de pão. Que ficava enquanto eu puxava o ônibus para fora do garagem. Que ficava durante a rota inteira. O peso de homem que está perguntando para si mesmo pela primeira vez de forma clara. Para quê? Para que eu acordo às 4h30? Para que eu enfrento o trânsito de São Paulo por 10 horas? Para que eu faço malabarismo com conta que não fecha? Para que eu pago empréstimo de roupa que ela chama de necessidade básica? Para quê? Não havia resposta clara. Havia amor, que ainda existia, mas que havia ficado com aquela qualidade diferente de coisa que você sente, mas que não entende mais completamente. Numa noite de terça fui até a Marlene. Sentamos na varanda da casa dela. Ela com café, eu com água. Marlene, eu estou cansado, eu disse. De trabalhar? De trabalhar para nada, eu disse. De acordar às 4h30 e de no fim do mês não ter sobrado nada. De fazer conta que não fecha. De pagar empréstimo de coisa que não é necessidade. Ela ficou me olhando. E ela? A Marlene disse. Igual, eu disse. Você já conversou com ela de verdade sobre isso? Tentei. Tentei não é conversei, ela disse. Tentei significa que começou e parou antes de chegar onde precisava chegar. Fiquei em silêncio. Você tem medo de perder ela? A Marlene disse. Não era pergunta.
Tenho, eu admiti. Antônio, ela disse, com aquela voz de irmã mais velha que vai dizer coisa que dói, mas que é necessária. Você já está perdendo, só não percebeu ainda. Voltei para casa naquela noite com aquela frase no peito. Você já está perdendo, só não percebeu ainda. A conversa de verdade aconteceu numa sexta-feira de setembro do 8º ano de casamento. Eu havia chegado do trabalho mais cedo do que o normal. Escala havia mudado. Entrei em casa e a Vanessa estava na sala com o tablet na mão assistindo série. Às 3 da tarde de uma sexta-feira, com a casa na mesma condição em que havia deixado de manhã. Louça do café da manhã ainda na pia. Cama ainda por fazer. Aquela imagem que eu havia visto 1000 vezes e que havia passado por ela 1000 vezes sem parar. Naquela tarde, eu parei. Sentei na poltrona em frente ao sofá. Vanessa, ela abaixou o tablet. Precisamos conversar de verdade, eu disse. Ela me olhou com aquela expressão de quem está avaliando o tom antes de decidir postura. Sobre o quê? Sobre a vida que a gente está tendo, eu disse. Sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre como as coisas estão. Antônio, estou cansada. Você não trabalhou hoje, eu disse, sem raiva, com aquela calma que havia praticado mentalmente desde a conversa com a Marlene semanas antes. Você não trabalhou ontem, não trabalhou na semana passada, não trabalhou no mês passado, você não trabalha há 8 anos, e eu preciso que a gente fale sobre isso. Ela ficou em silêncio. Aquele silêncio estratégico que eu conhecia, que antecedia a escolha de qual ferramenta usar. Você quer me dizer que não me sustenta mais? Não estou dizendo isso, eu disse. Estou dizendo que não consigo mais fazer isso sozinho, sem que a gente pelo menos fale sobre isso de verdade. Eu faço a casa, ela disse. Olhei para a louça na pia, para a cama por fazer que dava para ver pelo corredor. Não disse nada sobre isso. Vanessa, eu acordo às 4h30 todo dia. Faço rota de 10 horas em trânsito de São Paulo. Chego em casa cansado. E no fim do mês, a conta não fecha. Não consigo fazer viagem. Não consigo guardar reserva. Não consigo ter folga sem preocupação. E preciso que você me ajude. Ela ficou me olhando. Você quer que eu trabalhe? Sim, eu disse. Quero que você trabalhe. Eu já disse que não gosto de trabalhar. Eu sei, eu disse. Mas gostar não é requisito. Eu não acordo às 4h30 porque gosto. Acordo porque precisa. Ela ficou em silêncio por um momento. Você está me pressionando. Estou sendo honesto, eu disse. É a mesma coisa, ela disse. E se levantou. Foi para o quarto. Fechou a porta. E eu fiquei na sala com a louça na pia e a cama por fazer pelo corredor. E com a sensação de homem que finalmente disse o que precisava dizer. E que não sabe se adiantou alguma coisa. As semanas seguintes foram tensas com aquela tensão específica de casal que teve conversa difícil e que está vivendo nas consequências dela. A Vanessa estava diferente. Não fria exatamente. Calculada. Com aquela qualidade de pessoa que está reavaliando situação e que está sendo mais cuidadosa do que o normal enquanto reavalia. Ela fez esforço visível por um período. Limpou a casa 3 dias seguidos. Cozinhou o jantar na quarta-feira. Pesquisou curso no celular enquanto eu estava na sala. Mostrou para mim com aquele entusiasmo de começo que eu havia aprendido a reconhecer. E eu havia aprendido também o que vinha depois do entusiasmo de começo. Mas dei crédito. Porque querer que seja diferente dessa vez é impulso que não some completamente mesmo quando a experiência diz que o padrão vai se repetir. O curso durou 3 semanas, menos do que os outros, e a tensão voltou. Com juros. No 9º ano de casamento, a Vanessa começou a sair mais. Não de forma suspeita no começo. Encontro com amiga aqui. Aniversário de conhecida ali.
Tarde de shopping com prima que havia chegado de fora. Eu não questionava. Não era o tipo de marido controlador. Nunca havia sido. Havia dado liberdade porque confiava. Mas havia algo diferente na qualidade das saídas, na forma como ela se arrumava, no perfume que ela escolhia, na hora que chegava. Às vezes, eu já estava dormindo quando ela chegava. E quando ela chegava, havia aquela qualidade de presença de pessoa que está voltando de lugar que a energizou, que é diferente de pessoa que volta de encontro com amiga. Amiga cansa. O que quer que fosse que ela estava fazendo não estava cansando, estava energizando. Num domingo de manhã, eu estava tomando café e ela estava arrumada para sair às 10 da manhã. Onde você vai? Ver a Patrícia, ela disse. Patrícia era amiga de longa data. A gente vai almoçar. Tá bom, eu disse. Ela pegou a bolsa e, enquanto pegava a bolsa, o celular dela, que estava em cima da bancada, iluminou com mensagem. Eu não vi o conteúdo, mas vi o nome que apareceu na notificação. Um nome masculino, que eu não conhecia, que iluminou num domingo de manhã, quando ela estava indo ver a Patrícia. Ela pegou o celular antes que eu pudesse ver mais. Guardou na bolsa. Tchau, ela disse. Tchau, eu disse. E a porta fechou. E eu fiquei com o café esfriando na frente. Com aquela sensação de homem que viu algo que não devia ter visto. E que não sabe ainda o que fazer com o que viu. Não vou entrar nos detalhes do que descobri nas semanas seguintes. Não porque não importa. Porque a traição não é o centro dessa história. O centro dessa história é o que veio depois da traição. O que ela revelou sobre o que havia sido construído, sobre o que era real e o que era conveniência. Mas preciso te contar o suficiente para você entender o peso do que veio depois. Havia um homem, chamado Renato, que eu descobri por acaso numa tarde quando peguei o celular dela para ligar para o meu que havia ficado sem bateria. E vi conversa que não devia ter visto, que havia estado acontecendo por pelo menos 4 meses. Não vou descrever o conteúdo. Vou dizer só o que era necessário saber, que não era amizade, e que havia uma mensagem específica dele para ela que ficou na minha cabeça depois de ler. Que dizia, quando você vai sair de vez? E a resposta dela que dizia, ainda não é hora. Preciso esperar o momento certo. Momento certo. Para que ela estava esperando o momento certo? Essa pergunta ficou, e foi respondida de forma que eu não esperava. Semanas depois. Num sábado de manhã de outubro, eu estava na garagem da empresa. Pré-viagem. Vistoria do ônibus antes de começar a rota. E senti. Não de uma vez. Foi chegando. Primeiro uma pressão no peito que eu atribuí à má digestão. Depois, o braço esquerdo que começou a formigular de um jeito que não era formigulamento normal. Depois, a falta de ar que chegou rápido. Fui para o chão antes de entender completamente o que estava acontecendo. O colega que estava na garagem me viu cair. SAMU. Hospital. Infarto. Palavra que médico falou enquanto eu estava ainda meio consciente naquela maca com o monitor bipando do lado. Com 52 anos. Motor de ônibus que havia funcionado por 26 anos sem parar, havia decidido parar. Fiquei internado. E foi no hospital que a história virou. A Vanessa foi avisada pelo colega que havia ligado do meu celular. Chegou ao hospital 2 horas depois de eu ter dado entrada. Com aquela presença de esposa preocupada que as pessoas ao redor esperavam ver. Ficou por algumas horas. Conversou com o médico. Segurou minha mão por um tempo. E foi embora dizendo que ia em casa buscar coisas que eu ia precisar. Voltou no dia seguinte. Ficou por menos tempo. No 3º dia não veio. Ligou dizendo que estava com dor de cabeça forte. No 4º dia veio de tarde. Ficou 1 hora. No 5º dia não veio. E assim foi. 21 dias internado. Com cirurgia no 12º dia que correu bem segundo os médicos, mas que foi as horas mais solitárias da minha vida.
Minha irmã Marlene estava lá todo dia. Vinha de manhã, ficava, voltava à tarde, ficava de novo, com aquela presença de irmã que não precisa de palavra para dizer o que está dizendo. A Vanessa veio 8 vezes em 21 dias. Fiz a conta. Porque quando você está deitado numa cama de hospital com o monitor bipando e com muito tempo para pensar, você faz contas que não queria fazer. 8 visitas. Em 21 dias. Com a Marlene presente em 18. Numa noite do 15º dia, a Marlene estava sentada na cadeira ao lado da cama. Eu estava acordado. Ela achava que eu estava dormindo. E eu a vi fazendo algo que ela não sabia que eu estava vendo. Olhando para o celular com aquela expressão de quem está lendo mensagem que está com raiva e que está segurando a raiva para não despertar o doente. Marlene, eu disse. Ela olhou. Você está acordado? Estou, eu disse. O que foi? Nada, ela disse. Marlene. Ela ficou em silêncio por um momento. É a Vanessa, ela disse. Mandou mensagem dizendo que não vem amanhã, que está ocupada. Ocupada. 16º dia de internação do marido. Ocupada. Fiquei em silêncio, com o monitor bipando, com São Paulo lá fora que não para, e com aquela clareza fria que às vezes chega quando você está quieto e sem escapatória. Marlene, eu disse. Você se lembra de ter dito que eu já estava perdendo, só não havia percebido ainda? Ela ficou me olhando. Lembro, ela disse. Eu percebi, eu disse. Recebi alta no 21º dia. A Marlene me buscou. Entrei em casa com aquela lentidão de homem que estava se reaprendendo a mover. A Vanessa estava em casa. Me recebeu com aquela atenção de esposa cuidadosa que havíamos combinado nos dias que antecederam a alta. Arrumou o quarto para eu ficar mais confortável. Fez sopa. Me ajudou a sentar. E ficou ali por alguns dias com aquela presença que eu não conseguia ler completamente, que tinha cuidado genuíno às vezes, e que tinha outra coisa por baixo do cuidado que eu ainda não conseguia nomear completamente. Mas que a mensagem do Renato havia me dado vocabulário para nomear. Ainda não é hora. Preciso esperar o momento certo. E então eu entendi. O momento certo era esse. Homem que havia tido infarto, que estava afastado do trabalho, que não estava recebendo salário cheio, que estava vulnerável. Era esse o momento certo que ela estava esperando. Na 3ª semana em casa após a alta, eu estava na sala no início de tarde, quando ouvi ela no quarto no telefone. Não estava espionando, estava na sala, e a voz dela estava alta o suficiente para que eu ouvisse fragmentos. Não dá mais para esperar muito tempo. Quando ele voltar a trabalhar, vai ser mais difícil. Precisa ser antes. Ficou em silêncio, ouvindo o outro lado. Eu sei, mas precisa ser logo. Levantei do sofá devagar com aquela lentidão ainda necessária. Fui para a cozinha, bebi água. Fiquei parado na frente da pia, com a água no copo, com aquelas frases no ouvido. Quando ele voltar a trabalhar, vai ser mais difícil. Precisa ser antes. Antes do quê? Eu sabia antes do quê. Antes de eu voltar a ganhar dinheiro. Antes de eu voltar a ter força de negociação em separação. Ela estava planejando ir embora. E estava planejando ir embora, enquanto eu estava no ponto mais fraco, para levar o máximo que pudesse levar. Liguei para a Marlene naquela tarde. Contei o que havia ouvido. Ela ficou em silêncio por um momento. Você tem advogado? Ela disse. Não? Precisa ter, ela disse. Hoje. Marlene, estou saindo de infarto. Antônio, ela disse, com aquela voz que cortava devaneio. Você pode estar saindo de infarto. Ela não está. E está se movendo. Então você precisa se mover também. Na manhã seguinte, a Marlene me buscou. Fomos ao escritório do Dr. Celso Ramos, advogado de família que a Marlene conhecia por indicação. Homem de 58 anos, físico discreto, voz que não levantava.
que quando ouviu a história ficou em silêncio por um momento e então disse: Me conta tudo, desde o começo, com detalhe. Contei. 2 horas. 12 anos de casamento condensados em 2 horas de narrativa para homem que anotava em bloco sem demonstrar reação. Quando terminei, ele ficou olhando para as anotações. Regime de casamento? Ele disse. Comunhão parcial de bens, eu disse. Tempo de casamento? 12 anos. Bens em comum? Apartamento que eu tinha antes do casamento, que está no meu nome, e carro que comprei durante o casamento que está nos 2 nomes. Ela trabalhou em algum período documentado durante o casamento? Não, eu disse. Nenhum. Poupança? Investimento? Nada que sobre para guardar, eu disse. Ele ficou em silêncio. O apartamento é anterior ao casamento e está no seu nome individual, ele disse. Na comunhão parcial, bens anteriores ao casamento são preservados. Ela não tem direito ao apartamento. E o carro? Carro comprado durante o casamento entra na partilha, ele disse. Metade para cada um. Ela pode pedir pensão? Eu disse. Ele ficou em silêncio por um momento. Pode tentar, ele disse. Com 12 anos de casamento e sem histórico de trabalho, ela pode alegar dependência econômica. Mas com sua situação de saúde atual e com afastamento de trabalho, o juiz vai considerar capacidade de pagamento. Não é automático. O que eu faço agora? Eu disse. Nada que mude situação patrimonial antes de ela agir, ele disse. Não mova dinheiro, não transfira bem. Qualquer movimentação atípica agora pode ser usada contra você. Você espera. E quando ela agir, você já está com documentação pronta. E a traição? Adultério não tem peso prático em partilha no direito brasileiro atual, ele disse. Mas pode ter peso em negociação. Documentação da traição é carta na manga que você pode usar para pressionar acordo sem precisar chegar no judicial. Como documento? Isso é comigo, ele disse. O Dr. Celso trabalhou nas semanas seguintes enquanto eu me recuperava. Eu vivia a vida normal da convalescença. Acordava tarde, tomava os remédios, fazia os exercícios leves que o cardiologista havia prescrito. Jantava com a Vanessa, que continuava com aquela presença que tinha cuidado genuíno às vezes e outra coisa por baixo sempre. Não dei sinal de que sabia. Não confrontei. Não perguntei sobre o Renato. Não deixei escapar o que havia ouvido no telefone. Porque o Dr. Celso havia dito, você espera. E eu havia aprendido em 26 anos de volante que timing importa. Que ultrapassagem feita na hora errada causa acidente. Que você espera a brecha certa. E então, passa. A brecha chegou numa sexta-feira de noite. 5 semanas depois da alta. Eu estava no sofá. A Vanessa entrou na sala com aquela postura que eu havia aprendido a reconhecer em 8 anos de observação. De pessoa que tomou decisão e que está prestes a executar. Sentou na poltrona em frente ao sofá. Me olhou e disse, Antônio, preciso te contar uma coisa. Fiquei em silêncio, esperando. Eu não estou feliz, ela disse. Faz tempo que não estou feliz. E acho que você também não está. Continue, eu disse. Acho que a gente chegou no fim, ela disse. Que é melhor para os dois seguir em frente separado. Fiquei em silêncio por um momento. Tudo bem, eu disse. Ela ficou me olhando. Claramente, não era a reação que havia esperado. Tudo bem? Tudo bem, eu disse. Eu já estou com o advogado. O Dr. Celso Ramos. Pode passar o contato do seu advogado para ele amanhã. O rosto dela mudou. Você já tem advogado. Tenho, eu disse. Há algumas semanas. Como? Vanessa, eu disse. Você tem sido cuidadosa, mas casa pequena tem parede fina. Ela ficou em silêncio, com aquela expressão de pessoa que estava com carta na mão e que descobriu que o outro também estava com carta. O que você sabe? Ela disse.
O suficiente, eu disse, para que a conversa entre advogados seja rápida e direta. Ela ficou me olhando. O apartamento, ela disse. É meu, eu disse. Anterior ao casamento. Nome individual. Não entra em partilha. Eu moro aqui há 12 anos. E vai precisar encontrar outro lugar, eu disse. Com prazo razoável que o Dr. Celso vai negociar com seu advogado. Você não pode. Posso, eu disse. E o Dr. Celso vai explicar por que posso com a documentação que ele tem. Ela ficou em silêncio por um tempo longo, com aquela imobilidade de pessoa que estava calculando e que estava descobrindo que os números não fechavam do jeito que havia calculado. Pensei que fosse mais fácil, ela disse, quase para si mesma. Eu sei, eu disse. Você estava esperando o momento certo. Quando eu voltasse a trabalhar ia ser mais difícil. Então precisava ser antes. Ela ficou me olhando. Você ouviu? Ouvi, eu disse. Silêncio. Antônio. Não, eu disse, com aquela calma que havia estado praticando desde o hospital. Não precisa de explicação agora. Os advogados conversam. A gente faz o processo com dignidade, sem guerra. E cada um segue. Ela ficou me olhando por um momento. E então se levantou. Foi para o quarto. Eu fiquei no sofá, com a televisão desligada, com o silêncio da sala. E com aquela sensação de homem que acabou de encerrar capítulo, não com satisfação, com aquele peso específico de coisa que precisava acabar e que acabou. O processo durou 4 meses. O Dr. Celso conduziu com aquela metodologia de advogado que sabe o que tem e que não precisa de grito para fazer valer. A Vanessa havia contratado advogada, que havia chegado na primeira reunião com postura agressiva e que havia saído com postura diferente depois que o Dr. Celso havia colocado a documentação na mesa. A traição documentada, as conversas com o Renato, a mensagem sobre o momento certo, o histórico de zero contribuição financeira durante 12 anos. A situação de saúde que limitava minha capacidade de pagamento de pensão. O pedido de pensão foi retirado na segunda reunião. O carro foi dividido. Ela ficou com o valor de metade que o Dr. Celso havia calculado com avaliação de mercado. O apartamento ficou meu. Ela teve prazo de 60 dias para sair. Saiu no 45º, sem cena, com 2 malas e com a ajuda do Renato que veio de carro buscar. Eu estava em casa quando ela foi embora, no sofá, por escolha. Não fui para o quarto para não ver. Fiquei. Porque havia decidido ver. Porque queria que aquele momento fosse real e não evitado. Ela passou pela sala com a primeira mala. Parou. Me olhou. Cuida de você, ela disse. Vou, eu disse. Saiu com a segunda mala. A porta fechou. E eu fiquei no sofá com o apartamento inteiramente meu pela primeira vez em 12 anos. Com aquele silêncio que era diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de coisa encerrada. Não leve. Não pesada. Real. Hoje tem 1 ano e 4 meses desde aquela tarde. Voltei a trabalhar 8 meses depois do infarto, com liberação do cardiologista. Com aquela cautela de homem que aprendeu que motor tem limite e que limite precisa ser respeitado. Rota mais curta, horário ajustado. Mas voltei. Porque é o que sei fazer. E porque acordar às 4:30 da manhã, com propósito, é diferente de acordar às 4:30 da manhã carregando peso de coisa que não faz sentido. A conta fecha agora. Não sobra muito, mas o que sobra é meu. Completamente. Sem malabarismo. Sem empréstimo de roupa. Sem cartão que chega com surpresa. A Marlene janta aqui toda quinta-feira. Faz arroz com feijão que está quase tão bom quanto o da Cláudia. Quase. Algumas coisas não têm substituição. Mas substituto honesto vale mais do que original falso. O Renato e a Vanessa. Não sei e não perguntei. Não é parte da minha história mais. O que é parte é o seguinte.
Ela havia dito na minha cara que havia nascido para viver bem, que trabalhar não era para ela. E eu havia rido, havia achado graça e havia continuado bancando. Por 12 anos. Não por obrigação, por medo. O mesmo medo que a Marlene havia nomeado, de perder. Mas o que eu havia perdido ao não agir era maior do que o que perdi ao agir. Havia perdido 12 anos de conta que não fechava. 12 anos de malabarismo. 12 anos de 4:30 da manhã para pagar vida de mulher que havia me dito desde o começo que não ia contribuir. E que havia ficado até o momento em que parar de contribuir virou ameaça real para o plano dela. Não foi amor que a manteve por 12 anos. Foi conveniência, que tem prazo de validade diferente de amor, e que quando acaba, acaba diferente também. Amor que acaba deixa saudade. Conveniência que acaba deixa clareza. E clareza, mesmo que chegue tarde e doa, é o que você precisa para seguir. Preciso dizer uma coisa antes de terminar. Não sobre ela, sobre mim. Eu errei. Não em amar. Amor não é erro, em ignorar. Em ouvir ela me dizer que havia nascido para viver bem e que trabalhar não era para ela, e em traduzir aquilo para minha cabeça como brincadeira, como exagero, como coisa que vai mudar quando o amor for suficientemente real. Amor não muda quem a pessoa escolheu ser. Pessoa muda quando escolhe mudar. E escolher não muda porque alguém banca indefinidamente. Escolher muda quando o ambiente não permite mais que a escolha antiga seja sustentável. Eu havia criado um ambiente onde a escolha dela era completamente sustentável. Por 12 anos. Bancado por mim. Às 4:30 da manhã. Todo dia. Vou te fazer a pergunta que fiz no começo. Quanto tempo você acha que uma mulher que nunca trabalhou na vida fica do lado de um homem que para de ganhar dinheiro? Eu descobri a resposta. Não é o que você quer ouvir. Mas é verdade. Fica enquanto a conta fecha. Não um dia além. E quando a conta para de fechar, o plano que estava sendo construído em silêncio começa a ser executado. Com timing calculado. Com o momento certo escolhido. Com o homem no ponto mais fraco. E o homem que ficou no sofá para ver a porta fechar. Que não correu para o quarto para não ver. Esse homem aprendeu. Tarde. Mas aprendeu. Que 4:30 da manhã vale quando é para você. Que conta que fecha vale quando o que sobra é seu. Que silêncio de apartamento vazio é mais honesto do que barulho de presença, que tem prazo de validade. E que nascer para viver bem não é defeito de caráter. É escolha, que cada um tem direito de fazer, desde que seja honesto sobre quem vai pagar por essa escolha. Ela foi honesta desde o começo. Eu é que não ouvi. Dessa vez, eu ouvi. E o volante nas mãos às 4:30 da manhã nunca pesou tão pouco. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. E me conta se você já viveu isso, como homem que bancou e que descobriu o preço do que estava bancando. Como mulher que conhece alguém assim. Como pessoa que está no meio disso agora e que não sabe onde o limite está. Eu leio tudo, sempre.